Para a sessão de abertura deste evento, convidamos ao palco o presidente da Abrainc, Luiz Antônio França, acompanhado do excelentíssimo ministro das Cidades, Alexandre Baldi. Convidamos também o presidente do BNDES, Diogo Henrique de Oliveira, e o presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza. Para as boas-vindas a todos, ouviremos Luiz Antônio França. Casa cheia, bom dia a todos. Para nós, esse é um dos poucos momentos da vida brasileira que nós estamos encarando realmente alguma complexidade. Mal saídos da maior recessão da história, são os enormes desafios para a economia em geral e para o mercado imobiliário em particular. Desafios que se contrastam com oportunidades. Estas visíveis a olho nu. As oportunidades estão nas metrópoles, a começar de São Paulo. Estão na habitação, na infraestrutura, nos serviços. Mas não podem ser aproveitadas em meio à incerteza que só serão removidas em algumas semanas, na dependência da escolha de quem for eleito. Não será com ameaças ao patrimônio das famílias, com desrespeito à dívida pública ou com passes de mágica que o Brasil retornará a um crescimento forte. Na ótica da nossa associação de grandes empresas privadas, cabe distinguir os problemas do aqui e agora, do futuro com a prosperidade que desejamos. É o que vamos fazer hoje, neste Fórum de Incorporadoras, que recebe candidatos ilustres, como nosso ministro das Cidades, senhor Alexandre Baldi, nosso presidente do BNDES, senhor Diogo de Oliveira, presidente da Caixa Econômica Federal, senhor Nelson Antônio de Souza, e outros que eu, em nome deles, cumprimentarei, porque a lista realmente hoje ela está muito grande e com pessoas de altíssimo gabarito nesse nosso evento. Na pauta dos problemas imediatos, continuam presentes a segurança jurídica dos negócios e os extratos, cuja solução depende do Legislativo. Mas outros temas despontam no dia a dia. Primeiro, com a economia em ritmo lento, a incorporação se retrai. A demanda é firme no segmento Minha Casa e Minha Vida, um programa exitoso e com adequada estrutura e que é um programa, poderíamos dizer, um benchmark de programa a nível mundial. O Fundo de Garantia, o FGTS, é decisivo para combater o déficit das moradias populares. Sem ele, não teria se construído o volume nos últimos anos. Portanto, preservar o papel do fundo e suas prioridades, sem desviar recursos para as outras áreas, é essencial em tempo de crise. Isso ficou mais fácil com a remuneração do fundo ajustada. Desde o ano passado, o pagamento dos dividendos aos cotistas desestimula o saque e traz uma rentabilidade que trouxe nos últimos 12 meses realmente superior à caderneta de poupança e superior à rentabilidade de alguns fundos de varejo. Portanto, é muito importante entendermos que hoje o Fundo de Garantia tem uma remuneração adequada a seus cotistas. Segundo, as regras da caderneta de poupança foram aperfeiçoadas. Haverá mais recursos para as moradias destinadas à classe média. O Banco Central tem tido um papel único, age com vistas a abrir o mercado imobiliário.
olha o futuro desse mercado e estimula investimentos em imóveis. Ao reduzir juros bancários, atrai investidores e busca segurança. Ao lado da evolução das cadernetas de poupança, aproxima-se a hora do lançamento da tão falada letra imobiliária garantida, que são os cover bonds. Com as LIGs, haverá recursos estáveis e com custos razoáveis por um prazo longo. Confirmando-se a melhora do ambiente de negócios, o investidor local e o investidor externo serão atraídos para um mercado que terá tudo a crescer e proporcionará grandes resultados. Os mercados estão carentes de investimentos. Removida a volatilidade política, a indústria da construção cumprirá o seu papel poderoso de instrumento de investimento, da grande formação bruta de capital fixo e do generoso empregador de mão de obra, com o potencial de geração de 2,5 milhões de vagas, ajudando o país, então, a enfrentar o seu maior problema, que é o desemprego. Afinal, não custa lembrar que no momento de crise é momento de compra. Os incorporadores da Abrainc estão prontos para investir. O Brasil avançou nos últimos anos, está melhor do que proclamam os críticos. As autoridades aqui presentes sabem o que foi feito das leis trabalhistas, do teto de gastos, da remoção de entraves burocráticos à pauta de concessões e privatizações. Meus amigos, falta pouco, esperamos para voltarmos a tempos de crescimento sustentável na construção civil. Os senhores estão convidados a olhar para o futuro promissor que virá mais cedo ou mais tarde para nossa nação. Muito obrigado a todos. Ouviremos o presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tá fraco. Bom dia. Agora, ok. Gostaria de cumprimentar o Luiz França, presidente da Abrainc, que eu agradeço já o convite, e também dizer da importância da Abrainc para a economia brasileira. É importantíssimo. E dizer que nós somos um dos patrocinadores deste evento, acreditamos nessa indústria, principalmente por poder ter 70% desse mercado de financiamento imobiliário. Cumprimentar o amigo Alexandre Baldi, ministro das Cidades, parabenizar pelo trabalho, belíssimo trabalho. Meu amigo Diogo Oliveira, presidente do BNDES, também era meu chefe já 2 vezes, né, Diogo, como ministro da Fazenda e quando fui presidente do Conselho de Administração do Banco do Nordeste, que eu era o presidente do Banco do Nordeste. Então, o Pedro Capelupi, secretário de Desenvolvimento de Infraestrutura, o Rubens Menin, querido Rubens Menin, presidente da MRV Engenharia, em nome do qual cumprimento os representantes das construtoras aqui presentes, da Abrainc, lógico, quero cumprimentar também o Zé Carlos Martins, presidente da CEBIC, querido Flávio Ameri, presidente de Secov, São Paulo, Zé Romeu, Ciduscom, São Paulo, Gilmar Souza, secretário nacional de Desenvolvimento Urbano, e o Paulo Antunes, vice-presidente de Habitação, em nome dele, cumprimentar todos os empregados da Caixa aqui presentes. Eu não vou falar muito, até porque no Luiz França, viu, França, você fez um resumo, rapidamente, eu acredito que dos últimos 50 anos do crédito imobiliário no país, e a defesa, e logo mais nós teremos um painel, que eu vou falar um pouco mais, em pensar não só o presente, mas pensar o futuro. E você fez um resumo muito breve da importância da segurança jurídica, de ter fundo perpétuo, de conseguir novos fundos, exemplo da Letra Imobiliária Garantida.
E, logicamente, que o crédito imobiliário, além de ter fundo perene, além de ter uma economia estabilizada, e acho que o papel do Banco Central tem sido fundamental, a própria equipe econômica do governo federal tem sido fundamental na contenção, na austeridade, na hora necessária, e a Caixa Econômica tem seguido esses passos. A Caixa Econômica tem procurado fazer o dever de casa do ponto de vista de definir um capital, trabalhar com ponderação de risco e ter ido buscar, nos últimos 2 anos, 2017 e no primeiro semestre de 2018, de uma vez por toda, tirar aquele monstro que se avizinha, que estava próximo o tempo todo, que era a falta de capital para manter sua carteira de crédito, em especial o crédito imobiliário. Foram 12 bilhões e 500 de lucro em 2017, o maior da história, e não foi diferente no primeiro semestre de 2018, quando nós tivemos um lucro líquido recorrente de 6 bilhões e 700. Fruto de muito trabalho. Fizemos uma solução que parecia difícil, fomos buscar de maneira orgânica, de maneira com trabalho, com afinco. E nós temos, logicamente, que grandes temas que precisam ser enfrentados, está sendo enfrentado, e é testemunho aqui da importância da Abrainc nesse enfrentamento, que é o caso do distrato, é o caso da alienação fiduciária, é o caso do patrimônio de afetação, é a perenidade dos fundos, é o crédito imobiliário, com taxa de juros compatíveis, que é um crédito de longo prazo, e, logicamente, em busca de um novo momento. Temos aí também PPP, as PPPs imobiliárias é outro item que nós podemos citar, acrescentando o que o França já colocou. Então, nós sabemos da importância da Caixa Econômica Federal neste momento. E tem algo que está acontecendo nesse país importante. Estou vendo aqui o Romero do Bradesco e alguns colegas dos bancos privados, e é importante a presença de vocês, sabe por quê? Porque as mudanças que tiveram recentes, e alguns até vão começar a partir de 2019, do ponto de vista do mapa 4 de direcionamento do Banco Central, especialmente da poupança, e o fato também do 1,5 milhão para o imóvel, dentro do sistema financeiro da habitação, com imóvel até 1,5 milhão, a partir de janeiro de 2019. Tudo isto está fazendo com que o nível de confiança, tanto dos investidores, como também dos consumidores, possa ser elevado. E o pessoal fica me perguntando, Baldi, viu, ministro, amigo, por que a Caixa está deixando que há alguns meses os bancos privados, em especial o Bradesco, o Itaú, possam emprestar mais no SBPE do que a Caixa. Pessoal, mas isso é bom, isso é bom. Isso é bom para a economia do país. É bom quando é público e privado. Não dá certo só público nem só privado. Tem que haver uma irrigação da economia de maneira perene, tem o público e tem o privado. Então, nós trabalhamos de maneira consciente, de maneira bem consciente do que nós queremos, verificando a situação, não de maneira só Caixa Econômica, só Bradesco, nós estamos pensando no sistema financeiro imobiliário nacional. Isto é perene. Então, tem que pensar grande. Eu sou eterno otimista. Eu acredito que cada vez mais a economia, principalmente esse setor, está desvinculando, entendeu, da política. Que é normal, todo lugar tem política. Agora está desvinculando. E isto é importante, isso é essencial. Então, mais tarde vamos conversar mais. Quero agradecer mais uma vez a participação neste grande evento. Aqui tem grandes autoridades, pessoas que podem mudar a situação do país. E estamos mudando este país. Estamos mudando. É um país de pessoas ordeiras, pacíficas e de trabalhadores. Trabalhadores que acreditam no nosso país. Esta é a diferença. Por isso que o Brasil é tão querido pelo mercado internacional, pelos estrangeiros que chegam aqui e se apaixonam. Obrigado, um bom dia. Tudo de bom, pessoal. Ouviremos a saudação do presidente do BNDES, Diogo Henrique de Oliveira. Muito bom. Trouxe aqui uns 40 slides, mas vai ser rapidinho. Não, primeiro eu queria agradecer enormemente a Abrainc, em nome do Luiz e de todos os amigos,
companheiros de longa data, de lutas da Abrainc. Rubens, obrigado pelo convite também. Está me devendo uma visita, mas te perdoo. Queria assim, não fugir ao tema, porque eu acho que hoje nós estamos há 20 dias da eleição, 20 e poucos dias, e eu acho que a gente tem que falar do tema. Ontem o dólar bateu 4,19, fechou a 4,19. Recorde, maior da história, etc, etc. Mas nós não devemos nos comportar, nem analisar as coisas, como o soldado surpreso com o 7 de setembro. Bom, todo 7 de setembro tem desfile, o soldado sabe disso. E nós sabemos que a cada 4 anos tem eleição e que toda eleição do Brasil provoca uma volatilidade nas taxas de juros e de câmbio. Então, está tudo normal. Mas eu chamo a atenção para uma questão que é assim, se nós atualizarmos o câmbio de 2002, daria mais de 8. Portanto, na verdade, o que nós estamos assistindo é, digamos assim, 50% do nível de estresse, né, de 15 anos atrás. Isso, a meu ver, mede o tamanho da evolução que nós tivemos enquanto país, enquanto economia. A economia brasileira hoje não é minimamente comparável com o que nós já passamos de dificuldades na nossa história econômica como um todo, mas nas últimas 5, 6 décadas. Né? Nós saímos de uma economia, né, que tinha basicamente uma dependência de uma ou duas commodities agrícolas no início do século passado, né, para uma economia diversificada, ainda, né, uma economia de commodities, mas uma economia muito diversificada, uma economia que tem fontes diversificadas de recursos. Tem um equilíbrio na balança comercial, tem reservas, tem inflação controlada, né? Tem um regime institucional sólido, né? Um regime que aguentou, né, um impeachment, uma denúncia, uma mega crise de corrupção no país. Então, tudo isso, e a nossa economia e as nossas instituições resistiram e resistiram muito bem. Então, a primeira mensagem é: a gente não precisa ficar muito preocupado. Dia 7 de outubro vai ter eleição e teremos um novo presidente. E aí vem uma coisa muito importante também. O impacto da eleição prático nas nossas vidas, nas nossas decisões econômicas hoje, é muito menor do que já foi no passado. Exatamente porque nós já avançamos enormemente em várias pautas e é evidente que ninguém vai assumir e vai andar para trás em coisas que estão consolidadas. Né? Não há a menor hipótese de alguém chegar aqui e falar: não, vamos voltar a ter inflação de... Não vai. Qualquer um que assumir vai dar continuidade aos grandes ganhos e vai colocar o seu tempero, e vai colocar o seu encaminhamento e tal. Isso pode ter mais ou menos impacto, pode ser, né, um resultado, um crescimento mais acelerado ou menos acelerado. Mas eu tenho plena segurança de que a economia brasileira está num estágio tal de evolução que há certas coisas que não dá mais para voltar para trás. Né? Você vê que o próprio processo de indexação inflacionária no Brasil já não é tão pesado quanto foi no passado. Nós tivemos uma crise de caminhoneiros, a inflação foi para 1 e 1,2 num mês, no outro mês foi para 0,3 e no outro já foi para 0. Então, assim, o processo de indexação inflacionária hoje está reduzido. Então, no geral, eu diria, preparemos-nos, porque o Brasil vai dar certo. E, como disse o Luiz, é na crise que a gente toma as decisões de compra, então se posiciona. Então, acho que é a hora mais do que adequada de todo mundo se posicionar e se preparar para o crescimento que vem. Vem, não há dúvida, não há outra alternativa para a economia brasileira que não seja o crescimento. Nós teremos um ciclo, né, de crescimento longo, até porque o último embaraço da economia brasileira é a questão fiscal, que será naturalmente
combatida logo no início do próximo governo. Então, eu queria realmente fortalecer essa mensagem de otimismo, de confiança na economia brasileira, na nossa capacidade, nas nossas instituições. No que concerne, em particular, ao mercado imobiliário, até pediria que... Não estão colocando a apresentação também, não tem problema. Eu acho que tem um número importante para se lembrar, que é o seguinte: nós precisamos ativar o investimento. E aí, de novo, qualquer que seja o caminho político do ano, para o ano que vem, vai ativar o investimento. E aí tem uma questão que é a seguinte: a construção é 25% do investimento, construção residencial. Somando infraestrutura e construção comercial, é quase 50%, é mais de 50%, na verdade, do investimento. Portanto, a saída para o país é o investimento, não há dúvida quanto a isso. Nenhum economista tem outra ideia muito diferente disso. Portanto, é a construção que vai ter que andar, porque se 50% do investimento não andar, esse investimento não vai andar. Então, a saída para o Brasil é o investimento, o crescimento do mercado imobiliário, o crescimento do mercado da construção, da infraestrutura, e não há dúvida quanto a isso, e acho que qualquer um que assuma vai procurar esse caminho. De novo, o tempero pode ser mais apimentado, menos apimentado, mas no fim do dia o prato não vai ser muito diferente. Algumas questões continuam no cenário e a gente precisa continuar, como temos feito nos últimos, sei lá, quantos anos eu já estou nessa batalha. Algumas questões continuam presentes, nós vamos ter que continuar lidando com elas e nos esforçando. Eu diria, hoje, nós estamos operando o mercado da construção a 50% da capacidade, olhando, inclusive, o que já foi realizado nos anos anteriores. Grosso modo, 50%. Então, nós precisamos dobrar. Mas como faz isso? Primeiro, tem que ter recurso, tem que ter funding. E aí vem uma grande novidade, que nós nunca vivemos isso, mas que vai acontecer também nos próximos anos, que é a disponibilidade de funding geral na economia brasileira. Geral. Mantida a taxa de juros no nível que está por mais 1, 2 anos, vai ter funding para tudo que a gente precisar, porque o dinheiro hoje está todo parado nos fundos de renda fixa, nos family office, nas reservas dos fundos de pensão e das seguradoras. Você tem aí 6 trilhões de reais. 6 trilhões de reais. Então, não precisa uma parte muito grande desse dinheiro se movimentar para nós financiarmos com uma certa tranquilidade o nosso investimento interno. Além disso, a disponibilidade de recurso externo e a vontade de investir no Brasil é ampla. E vai continuar sendo, porque vai continuar sobrando dinheiro no exterior. Então, temos alternativa de funding. Qual é o problema? De novo, qual é o instrumento que nós vamos usar para isso. E aí precisamos avançar, continuar avançando. A LIG, por exemplo, precisa terminar a regulamentação da LIG. Já tem uns 3, 4 anos que a gente está debatendo a regulamentação da LIG. Precisamos terminar isso. Precisamos implantar essas mudanças que foram feitas agora no Mapa 4, como foi dito. E temos que continuar avançando em novos instrumentos financeiros para criar opções para o tomador. Então, o sujeito quer tomar IPCA, tem uma opção. O sujeito quer taxa fixa, o sujeito quer mais longo, mais curto. Então, esses instrumentos todos a gente precisa ir desenvolvendo ao longo dos próximos anos para concluir essa captação de recursos e alocação. E aí vem o grande tema que eu tenho mais debatido, que é a questão da segurança jurídica. Esse tema precisa muito evoluir. E para esse tema evoluir, a gente precisa ir a fundo na questão mais ampla da segurança jurídica, que é qual é o papel do judiciário nisso, qual é o papel do legislativo, qual é o papel do executivo. Todo mundo tem que ajudar a resolver esse problema. Não dá para colocar a responsabilidade só no executivo, só no legislativo. A gente tenta sempre mudar a lei para trazer segurança jurídica. E, na verdade, é uma tentativa válida e temos feito isso. Mas, no fundo, o que traz segurança jurídica são as leis antigas.
Uma lei velha é que é uma lei boa, porque você já sabe, todo mundo, qual é o entendimento daquilo. Cada vez que a gente muda a lei para tentar trazer segurança jurídica, na verdade, a gente está criando mais um processo de acomodação do processo legal no país. Então, a gente precisaria de um judiciário mais ágil, mais eficiente, para decidir mais rápido, para a gente saber qual é a regra que vale, né? E não ficar, né, anos e anos sem decidir, se a gente saber o que realmente vale. Então, segurança jurídica é fundamental, né? A continuidade das reformas, a estabilização da economia, tudo isso, né, vem a manter, a fortalecer esse ciclo. Então, eu diria, do ponto de vista do setor em particular, eu acho que a gente está num caminho muito bom, temos um grande desafio, mas temos capacidade, né? Nós já fizemos o dobro do que estamos fazendo agora, então dá para voltar a fazer isso sem muita dificuldade, né? É preciso criar o ambiente para isso. E, de novo, a mensagem de otimismo que eu dou é: haverá esse ambiente. Nós vamos crescer 3% ao ano, 3,5% nos próximos anos, sem problemas. Falta pouca coisa para chegar lá, né? É resolver o problema da reforma da Previdência, que eu já falei 1 milhão de vezes, né, a respeito. Tem que encarar, não adianta fingir que não está aí, é um elefante, é 60% da despesa do governo, então vai ter que enfrentar. E, de novo, não adianta falar na eleição que não vai fazer, porque vai ter que fazer, ou de um jeito ou de outro. Ou faz na reforma, na Previdência e tal, ou vai ter que inventar outra coisa que dê o mesmo resultado, porque vai ter que enfrentar esse problema. Então, queria encerrar com essa mensagem de otimismo. Queria só pedir para colocarem o slide da outra apresentação, Érica, que é só para fazer um pouquinho aqui uma apresentação de uma opção para o setor dentro dessa lógica de funding, de financiamento, que o BNDES tem uma linha que eu acho que é interessante para o setor. Não é essa apresentação, a outra. Ah, vocês colocaram no final? Tá aí. Bom, o BNDES está com uma linha de capital de giro em condições que eu acho que são interessantes para o setor também. É uma linha com 60 meses de prazo, 2 anos de carência. A taxa é TLP, mas os spreads e tal, depende um pouco do rate da empresa. Mas, ao fim e ao cabo, a gente consegue chegar com essa linha num custo competitivo para a maioria das empresas. E eu queria também salientar que os prazos de decisão do BNDES não são mais aqueles de antigamente, né? Nós estamos operando com prazos muito reduzidos de aprovação. O BNDES hoje, né, está totalmente digitalizado, estamos trabalhando com, né, operações com processos de aprovação revisados, mais simples, mais fáceis de operar, e a disposição, a atuação dos nossos empregados hoje é de fazer negócio. O banco está muito bem, está capitalizado, tem recursos, e nesse momento o nosso maior interesse é contribuir para essa retomada do investimento que tanto é importante para o país. Então, queria deixar, né, essa informação, essa apresentação com todos, dizer que o BNDES também pode ser uma opção de financiamento, seja diretamente, né, no BNDES ou através dos nossos agentes, né, financeiros, que basicamente são todos os bancos comerciais do país. Então, só para finalizar, mais uma vez, agradecer a oportunidade, Luiz, o carinho sempre que vocês têm comigo, com o BNDES, né, comigo pessoalmente, e desejar a todos um ótimo dia. Muito obrigado. Senhoras e senhores, ouviremos o ministro das Cidades, Alexandre Baldi. Bom dia, senhoras e senhores. Queria dizer que depois da fala do presidente da Caixa, do presidente do BNDES, do presidente da Abrainc, resta pouco para que nós possamos falar. Mas queria cumprimentar a você, Luiz Antônio França, em seu nome todos os membros da Abrainc, todos os incorporadores, todos os membros do setor da construção, imobiliários, enfim, que participam do Incorpora, e parabenizo pela iniciativa, pelo evento, pela oportunidade que nos dá e que dá a todos de nos reunirmos neste ambiente para podermos discutir
o setor para podermos discutir o país, especialmente neste momento. Querido amigo Diogo Oliveira, presidente do BNDES, nosso ministro do Planejamento, um grande profissional, uma grande pessoa que está realmente revolucionando lá a gestão do BNDES. Eu creio que quando nós não tivermos recursos suficientes, não é, França, para podermos financiar no FGTS, eu tenho certeza que o BNDES vai, não é isso, presidente Nelson, poder aportar lá e não faltarão recursos para o setor. Queria cumprimentar meu querido amigo também, presidente Nelson Souza, presidente da Caixa Econômica Federal, Gilmar Souza, secretário nacional de Desenvolvimento Urbano, Flávio, querido Flávio, presidente da Secov, Flávia Mauri, José Romeu Ferraz Neto, presidente do Sinduscom, querido José Carlos Martins, querido amigo, presidente da CEBIC, que está aqui conosco. Queria cumprimentar o presidente do Conselho, Rubens Menin, Pedro Pelupe, secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura, cumprimentar a todos, senhoras e senhores, e dizer que é realmente motivo, né, de muita alegria poder estar aqui para poder falar com todos deste setor que movimentam, como disse o presidente Diogo, 25% da nossa economia. A nossa atuação dentro do aspecto, né, dentro do governo federal, especialmente no âmbito do programa Minha Casa e Minha Vida, representou, como muitos sabem, quase 80% do crescimento no primeiro trimestre do setor da construção civil. O governo vem buscando, há 2 anos, pouco mais de 2 anos, a se reconduzir do ponto de vista das contas públicas. Fizemos aqui, como foi mencionado, o ajuste através da emenda constitucional para o teto dos gastos públicos. Não fizemos, infelizmente, apesar de eu ter votado na comissão especial a reforma da Previdência, presidente Diogo, né, eu pus a minha digital ainda naquele momento na comissão especial, mas infelizmente nós não tivemos a oportunidade de termos votado a principal despesa, como você bem disse, Diogo, que é do Tesouro Federal, que é os gastos da Previdência no Brasil. Mas que, como eu disse, é inevitável que se faça, independente do próximo presidente, ou se fará pelo amor ou se fará pela dor. Então, é fundamental para que haja o correto e o ajuste mais do que alinhado das contas públicas, especialmente a federal, que tem tornado cada ano menor o seu poder de investimento, isso que faz a todos nós sofrermos, especialmente o setor da construção civil, quanto que nós já tivemos em anos anteriores em investimentos de OGU por parte do programa Minha Casa e Minha Vida, e quanto nós temos hoje. A luta para que nós consigamos em 2018, principalmente 2019, em termos orçamentários, pelo menos equivaler, certo, para que a gente consiga manter pelo menos este ritmo de que nós projetamos para 2018. O ano de 2018, o presidente Michel Temer sempre teve um carinho especial com o setor. Ele também pediu para que cumprimentasse a cada um, porque nós fizemos reformas importantes. O França comentou como a reforma trabalhista, como a terceirização, enfrentamos estes temas no Congresso, né, de que maneira que pudéssemos contribuir para que as empresas, especialmente a construção civil, pudessem continuar investindo, pudessem continuar acreditando e nós reduzíssemos a burocracia e, fundamentalmente, os maiores entraves do país, que é especialmente a justiça trabalhista. Agora nós estamos atentos à questão do crédito. Acredito eu que neste momento de recuperação da economia, que nós caminhamos a passos lentos, mas que nós caminhamos para uma economia a ser recuperada, o nosso maior objetivo é fazer com que o crédito chegue definitivamente às empresas. As empresas vêm com seus balanços machucados, vêm com suas contabilidades realmente machucadas, e que é necessário que nós do governo, que as instituições financeiras tenhamos uma conscientização de que nós precisamos chegar com crédito para que haja cada vez mais a retomada do investimento. Então nós temos o olhar com toda a sensibilidade para com o FGTS, França, você foi muito cético quanto a isso, apoiando que as medidas que o FGTS são necessárias, especialmente a construção civil, porque gera emprego, promove renda, entrega moradia e, fundamentalmente, volta na arrecadação tributária.
A construção civil, além de que representa 25% da nossa economia, quase 40% daquilo que a gente investe, daquilo que a gente propulsiona na construção civil, ele retorna para os cofres públicos na arrecadação tributária. Então, para nós é muito positivo que haja toda a força e todo o foco no orçamento da União, no FGTS, para que a gente consiga, sim, fazer com que os investimentos cheguem para o setor aqui que a Abrainc presencia, participa, representa e possa aqui continuar em 2019 representando. O momento eleitoral é um momento difícil. Eu acho que o Diogo está muito otimista, mas a preocupação de todos em saber as perguntas, né, de quem será o vitorioso para que possa prosseguir eventualmente ao segundo turno. É um momento delicado do país, é um momento que todos nós vivemos a essa expectativa de quem será o próximo presidente, de qual será a sua condução, porque haja visto em discursos que se falem há uma repactuação de uma reforma trabalhista que foi feita, que é realmente para esse setor algo delicado a ser discutido, até outros que se falam em poder discutir a forma de programas que são fundamentais, inclusive para aqui também o setor. Então, realmente é um momento de grande expectativa de que a economia, principalmente a economia, o mercado financeiro vive dias de extrema tensão, mas que uma eleição de 45 dias, eu que vivi uma eleição em 2014, eu acredito que a última semana vai funcionar como os últimos 30 dias do prazo eleitoral. Nós teremos uma grande repercussão dentro daquilo que são os votos válidos, os votos úteis, especialmente nos posicionamentos dos candidatos que se darão aí pelos próximos dias. Uma eleição curta, uma eleição de poucas chances de que os candidatos se apresentem, mas que realmente é de se avaliar que os últimos dias desta eleição serão fundamentais para que a gente possa definir esse quadro e que a gente saiba, né, quem pode ter a chance de presidir o nosso país e de que forma irá conduzir, mas que de fundamental importância será ter a Abrainc, de ter o setor da construção civil de uma forma induzida, que possa continuar crescendo, que possa continuar desenvolvendo, que possa continuar investindo, possa continuar gerando empregos, porque é isso que o Brasil precisa. Como disse muito bem você, Diogo, crescer 3%, crescer, fazer que a riqueza bruta nossa possa ser estimulada e aqui, este ambiente, sem dúvida alguma, pela sua cadeia, pela sua verticalização, é uma das que mais nós precisamos estimular e sermos otimistas. É fundamental que se aprove o distrato. Eu ainda fui o relator, ainda na Câmara dos Deputados, quando estava participando na Câmara. Depois, quando me afastei, me licenciei para assumir o Ministério das Cidades, deixei a relatoria, participei no dia da votação, que aqui muitos presenciaram e participaram, mas que é fundamental que nós continuemos a cobrar o Senado Federal, para que haja a aprovação do distrato, que foi fruto de muitos que se machucaram extremamente, profundamente com essa crise econômica deflagrada desde o ano de 2014 e que nós precisamos, além de reconstruir as contas públicas, além de estimular o setor produtivo, dar essa segurança jurídica. Por quê? A lei ela não é ruim, França, a lei ela não é ruim. Mas, dado essa insegurança do judiciário, da interpretação, e um país continental como o Brasil, se faz necessário, Diogo, reformular e fazer uma nova lei para que haja a segurança jurídica no aspecto do distrato entre o incorporador e o comprador. Enfim, então eu quero aqui também ser extremamente otimista, porque eu acredito no Brasil e acredito que todas as mudanças que o presidente Michel Temer, que o nosso governo realizou, Diogo, Nelson e querido França, eu acredito que vai estimular o Brasil a crescer e a se desenvolver por um período sólido e que aqueles que estarão na frente do governo federal no próximo ano se verão obrigados a continuarem com este programa de reformulação, com as reformas necessárias para que o Brasil, para aquele que investe, aquele que produz, e aquele aqui que são vocês, que precisam estar com o investimento, colocando o seu crédito a risco, colocando o investimento para acontecer, para que o nosso país possa crescer e se desenvolver, para que os brasileiros, que a gente vive esse momento de divisão no país, possa ser definitivamente superado. Então, quero agradecer a Abrainc, agradecer a todos e desejar um excelente evento e um excelente dia.